O Internacional já começa e realiza movimentações nessa brecha de janela de abril e já pensa nos movimentos que fará na janela do meio do ano. Mais investimentos poderão ser feitos pelo clube e mais contratações importantes em duas janelas que são trabalhadas pelo Departamento de Futebol Colorado. A gente traz detalhes sobre esses nomes, os alvos e também as posições que o Inter já está observando dentro do mercado de transferências. E eu te trago os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jess Repórter e nesse conteúdo a gente vai falar sobre os novos alvos do Internacional dentro de duas janelas de transferências. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já passamos dos 58 mil inscritos aqui no canal Lucas Jess Repórter, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com é a minha casa de apostas e é a melhor casa de apostas do país. Um site seguro, licenciado, de fácil acesso, então não perde tempo. Entra lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Rapaziada, eu quero aqui nesse vídeo falar sobre os movimentos que o Internacional ainda realizará nesta mini janela de transferências do mês de abril e também na janela do meio do ano. Para quem pensa que o clube só pensa em futebol nesse período, e claro que o futebol é o carro-chefe, é o mais importante, tem que se precaver pensando em janela, pensando em mais reforços, e isso pode e deve acontecer no Internacional. Bom, a gente está vivendo nesse período uma mini janela, uma janela que vai de 1º a 19 de abril para jogadores que disputaram os estaduais. Nesta mini janela, o Internacional deve anunciar somente um nome, e esse anúncio deve acontecer nas próximas horas, que é do goleiro de 38 anos, Fabrício, que foi destaque no Nova Iguaçu, finalista do Campeonato Carioca. O Internacional terá o Rocher convocado para a Copa América, para outras datas FIFA, trouxe o Ivan do Corinthians por conta disso, pagando cerca de R$1,5 milhão pro clube paulista para ter o Ivan, e uma fatalidade aconteceu. O Ivan teve uma lesão no primeiro jogo, LCA, ligamento cruzado anterior do joelho direito, tá no departamento médico, fez cirurgia, vai voltar lá pro final do ano, se é que de fato o Inter vai acelerar essa volta do Ivan para essa temporada. Deve ficar para 2025. E aí tem o Antony, que cresceu, é verdade, e o Diego, que tem 18 anos, dois goleiros que vieram da base do Internacional às pressas. Então, por isso, o Inter está buscando um goleiro mais experiente para quando não tiver o Rocher, e o Fabrício, de 38 anos, vai assinar um contrato até o final do ano, não deve ficar para 2025, vai ser um contrato tampão, eu diria, um goleiro tampão para o Internacional, até o retorno do Ivan também aos gramados. Esse deve ser o único reforço do Inter nessa janela de abril. O Inter só vai buscar mais nomes em abril caso apareça uma oportunidade de mercado importante. Isso eu ouvi de um dirigente do Internacional lá em Córdoba, na Argentina, antes da estreia do Inter contra o Belgrano na Copa Sul-Americana. Essa pessoa me disse: olha, Lucas, o Fabrício ainda tem que realizar exames médicos, mas assim, só vai vir outro reforço caso apareça uma boa oportunidade de mercado em uma posição que talvez acrescente ao grupo e acrescente ao elenco do Internacional. Então, para abril, deve ficar no goleiro Fabrício. Porém, o Internacional já pensa em reforços para o meio do ano. Quais são esses reforços, tá? O Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, que na pior das hipóteses pode vir para o início de 2025, para o início da próxima temporada, final desse ano. Por quê? O lateral esquerdo de 23 anos do São Paulo, ele teve duas propostas para renovar no São Paulo e recusou. O empresário dele, inclusive, falou, quem sabe a gente vê alguma coisa na Europa, enfim, e aí a relação não ficou tão boa com a direção do São Paulo, eles não conseguiram, apesar de terem tentado renovar a todo custo, não está descartada a possibilidade dele renovar por lá, mas não é uma tendência. E o Inter vem mantendo conversas desde a última janela de transferências para, quem sabe, o Wellington assinar um pré-contrato no meio dessa temporada, já que
que ele tem vínculo até dezembro, ele só pode assinar um pré-contrato ali entre junho e julho com o Internacional. Aí o Inter trabalha numa liberação antecipada. É difícil que o São Paulo libere pela incomodação que se tornou essa situação do Wellington pro clube paulista, mas aí, como eu disse, na pior das hipóteses, vai ter o Wellington pro final do ano e início de 2025, até porque o Bernabei, mesmo que se destaque, tem ali com o Celtic da Escócia, ele veio por empréstimo, uma opção de compra na casa de 10 milhões de euros. Então seria muito difícil uma permanência também do Bernabei, mesmo que ele se destaque. Claro, se ele se destacar muito, jogar muita bola, virar titular e o René for pro banco, aí o Inter vai tentar. Aí não tem o que fazer. Mas também por conta disso o Inter já tá olhando o nome do Wellington até antes do Bernabei começar a negociar e fechar uma vinda aqui para Porto Alegre. Em relação ao lateral esquerdo, o Wellington, é isso que existe até o momento. Mas a gente sabe que o Inter vai buscar um zagueiro. E isso está claro, está posto. O Vitão, ele vai ser anunciado a assinatura do seu pré-contrato, ele vai ser jogador em definitivo do Inter a partir do meio do ano. O Robert Renan se inviabilizou depois da cavadinha e da eliminação contra o Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. Mas pelo que a gente escuta das pessoas do clube, o Robert Renan, apesar de ter se inviabilizado, todos terem ficado incomodados, por hora ele deve ficar no Internacional. Existe aquela cláusula dentro do empréstimo dele do Zenit pro Inter que, se vier uma proposta pro Zenit, o Zenit gostando, negociando valor e fechando uma venda do Robert Renan, o Inter tem que liberar. O Inter não tem o que fazer, mas ganharia pelo menos 4 milhões de euros em uma taxa de vitrine. É que é 4 milhões de euros que são variáveis, esse valor pode aumentar inclusive em relação ao Robert Renan. Então assim, ainda não está definida a situação do zagueiro de 20 anos, por hora ele fica, mas o Inter já está olhando o mercado. O Inter olhou a situação do Yerry Mina. É uma possibilidade, o empresário dele é o mesmo do Borré e disse que ofereceria o zagueiro colombiano ao Internacional. Ele ainda tem contrato vigente com a Fiorentina, mas está emprestado ao Cagliari também na Itália até o meio da temporada e desperta interesse de clubes brasileiros e o Inter sim analisa esse nome. E o outro é o nome que a gente trouxe ontem à noite, que veio primeiro lá do pessoal do Revista Colorado e a gente confirmou a informação, do Adrielson, de 26 anos, ex-Botafogo, se destacou aqui no Brasil, primeiro jogando pelo Sport, foi pro mundo árabe, voltou e jogou no Botafogo, foi titular e bem importante na campanha do Botafogo na temporada passada. Ele foi vendido para outro clube da SAF do Botafogo, que é comandada pelo John Textor, que tem Crystal Palace, Botafogo, tem o Lyon da França. Ele foi do Botafogo pro Lyon, não tá jogando, tem 50 minutos em campo na temporada, somente 3 jogos, e o Inter analisou esse nome, tá? E tá olhando para ver se tem alguma possibilidade de investida, mas não é uma tendência nesse momento. E aí, vem os grandes nomes especulados, Oscar e Di Maria. Di Maria tá praticamente descartado pelo que eu ouvi do Internacional. E pelo que eu ouvi de pessoas próximas do Di Maria, também é bem difícil que ele venha para o futebol brasileiro nesse momento. Ele ganha um salário muito alto lá no Benfica em Portugal, apesar de ter contrato até o meio do ano, e não é uma tendência de momento. E o Oscar também, pelo que a gente escuta de pessoas nos bastidores, o plano do Oscar não é voltar ainda para o futebol brasileiro. Ele tem contrato com o Xangai Port até o final de novembro, início de dezembro. Ele pode assinar a partir de maio um pré-contrato. O Inter está conversando com o seu empresário, que é o Giuliano Bertolucci, e também com o jogador. Sabe do carinho que o Oscar tem pelo clube, por Porto Alegre, pela torcida do Inter, mas também sabe que o Oscar hoje não tem esse plano de carreira de voltar para o Brasil. O Inter está tentando convencer ele, mas também ele teria que reduzir e muito o seu salário para vir jogar em Porto Alegre, para vir jogar no Internacional. São os movimentos, os nomes e o que o Inter está trabalhando até o momento para essa mini janela de abril e para a janela do meio do ano. Lembrando que no meio do ano o Inter vai poder investir mais. O Inter investiu para 2024 6 milhões de euros parcelados. E até o investimento completo dessa última janela é de 15 milhões de euros, 75 milhões de reais, que são diluídos em 3 anos. 6 milhões de euros agora em 24, 5 milhões de euros em 2025 e 4 milhões de euros em 2026. Tem algum nome que tu gostaria de ver no Internacional, seja agora em abril, que seja possível, ou para a janela do meio do ano? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!